Fala fera, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar melhor com a classe Java. Vamos lá? Na primeira aula nós utilizamos o modelo 1 e o modelo 2. Na aula 2 nós usamos o modelo 2 com o JOptionPen. E nesta aula, que é a aula 3, nós vamos trabalhar melhor a classe Java. Então vamos lá, nós vamos criar um projeto. Então File, New Project. Esse projeto eu vou colocar de aula 3, será o nome dele. Finish. Criou o nosso projeto, então primeiro nós vamos criar a nossa classe Java. Botão direito, New, Java Class. Este exemplo aqui nós vamos colocar o nome de professor. Então a nossa classe vai ser classe professor. Então o que nós vamos fazer nessa aula 3? Nós vamos receber o salário do professor e vamos acrescentar um pouco mais de salário para ele. Então nós vamos colocar 50% a mais nesse salário. E nós vamos fazer que a classe Java desempenhe essa função. Então além dela receber, ela vai calcular esse novo salário para depois imprimir. No exemplo passado das outras aulas, nós pegamos os valores e já imprimimos direto. Nisso nós vamos receber, trabalhar um pouquinho com esses valores ou com esse valor e depois imprimir. Então eu vou apagar os comentários aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Dentro da classe nós sabemos que tem os métodos. Então public void, então o meu método é público sem retorno. E vou colocar imprimir novo salário. Então, dentro da nossa classe nós temos um método que é imprimir o novo salário. Então, para isso eu preciso receber o parâmetro de salário. Lembra? O main, ele declara a variável, recebe os valores e passa para a classe Java. A classe Java vai receber esse valor e vai calcular o novo valor para depois imprimir. Então aqui nós temos o double salário. Porém, nós vamos realizar uma operação aritmética. Então, double, novo salário, recebe o salário que foi passado para nós e faço a operação aritmética para aumentar o salário do professor, certo? Com essa operação aritmética, vai ser armazenado na variável novo salário. Então, a partir disso, eu trabalhei um pouquinho melhor na minha classe Java, certo? E aqui a gente vai usar o JOptionPen, que nós usamos na aula passada. Então, coloquei J, O, Ctrl, espaço, lembra? Lembra, quando a gente usa o JOptionPen, o Ctrl, espaço, ele carrega para nós. Então, evita errar. Então, eu já usei o Ctrl espaço para colocar o J, o O e o P para conseguir visualizar essa informação. Escolhi ela como na aula passada, carreguei aqui o meu import e como é o de mensagem, eu uso show message dialog. Lembra, o primeiro parâmetro é o null, o segundo parâmetro é a impressão daquilo. Só que eu não vou imprimir o salário, eu vou imprimir o novo salário. Por quê? Porque eu recebi o salário lá do meu main, ele veio para cá, e eu usei ele acrescentando mais um pouquinho aqui, que é o acréscimo. Veio o acréscimo, eu armazenei na variável novo valor e imprimi essa variável novo valor. Então, se eu estou recebendo uma coisa, quem é que envia para a classe Java? Não é o main? Então, nós já configuramos a classe Java, né, recebendo esse parâmetro, calculando e imprimindo, né? Lembra que a diferença é que nós calculamos ele agora. Agora nós precisamos ir lá na classe principal, declarar a variável, receber esse valor do usuário e depois enviar para a classe Java. Então vamos criar a classe principal, botão direito, New, Java Main Class. Então a nossa classe é professor, eu vou acrescentar o principal para ser o professor principal, Finish. Vou apagar os comentários aqui como a gente sempre faz. Aqui dentro é a primeira etapa, declaração de variável. Então, a gente já vai fazer a declaração de variável e já receber esse valor do usuário. Então, double, salário. Então, já declarei minha variável. Agora, o salário, ele recebe alguma coisa. Da onde nós vamos receber? Nós vamos abrir um JOptionPen para receber do usuário e armazenar nessa variável. Na próxima aula, nós vamos fazer isso através de interface gráfica, mas por enquanto nós estamos utilizando o JOptionPen para isso. Então, nós usamos o show message para imprimir a mensagem e vamos usar o input para receber do usuário. Então, JOption, selecionei a opção JOptionPen,
ponto show input dialog. E aqui eu vou pedir para ele digitar o salário. Lembra que eu comentei com vocês que os erros são muito comuns de acontecer os mesmos? Então, o errinho que está dando agora é falta de conversão. Como que a gente consegue saber? Coloca o mouse em cima e a gente vai saber qual que é o erro que está dando. E a partir disso, nós vamos corrigir. Então, coloquei o mouse em cima. Ah lá, o mesmo erro da aula passada. Tipo incompatível. String não pode ser convertida para double. Então, eu preciso converter para double. Então, double.parseDouble. E aqui dentro, eu vou converter tudo isso. Estamos um pouquinho mais rápido agora porque nós detalhamos muito na aula passada. Mas toda vez que a gente pega alguma coisa do usuário, o usuário digita em algum local que é string. Então, string para double é incompatível. Então, eu passo para double. A partir do momento que ele é double, double com double é compatível. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Recebido do usuário. Então, nós já declaramos a variável, depois já armazenamos o valor do usuário. Agora, nós precisamos enviar esse valor para a classe Java. Para isso, é a nossa instância. Então, é o nome da nossa classe, o nome do nosso objeto, que é o nome que eu vou dar, new, que é o construtor, professor, que é o nome da classe. Lembra, eu só acesso a classe através do meu objeto. E através disso, eu tenho que criar uma instância, certo? Nós fizemos isso nas outras duas aulas. Então, isso daqui tem que ficar um pouco mais fixo a partir de agora para vocês. Então, eu utilizo o meu objeto, que é o objeto professor, ponto. Eu já consigo enxergar aqui o nosso método imprimir novo salário. E além de a gente já conseguir enxergar o nosso método, porque ele é público, nós conseguimos saber o que ele precisa, que no caso é o salário. Então, se ele precisa do salário, nós vamos enviar o salário que nós recebemos do usuário. Então, eu seleciono a opção, já declarei a minha variável, recebi do meu usuário fazendo as suas respectivas conversões, né, que no caso é uma conversão só. Instanciamos a classe, criamos o objeto e através do objeto eu acesso o meu método e passo o salário. Então, eu estou passando uma coisa só que é double, automaticamente a minha classe ela espera uma coisa só que é o double. Viu que eu enviei uma coisa só? Então, ele recebe uma coisa só. E ele fez a operação ali para saber. Porém, eu posso acrescentar outras coisas ali dentro, por exemplo, um if-else, para fazer algum tipo de comparação. Por exemplo, se o salário do professor for menor que 1.000, eu mando uma mensagem. Se não, eu mando outro tipo de mensagem. Então, vamos complementar esse exercício? Então, ótimo. Eu já peguei aqui e já fiz o cálculo desse novo salário. Porém, eu já não quero imprimir agora o novo salário. Eu quero fazer uma verificação antes de imprimir isso, certo? Então, eu vou fazer uma verificação. Se atender essa condição, se não, ele atende essa segunda condição. If else, né? Você já deve ter visto isso em lógica, porque quando a gente trabalha com lógica, a gente implementa isso utilizando alguma linguagem de programação. Então, se o novo salário do professor for menos de R$1.000, eu vou enviar um JOptionPenny. Então, JOptionPenny.showMessageDialog. Lembra que o primeiro parâmetro é null e o segundo parâmetro é alguma coisa? Neste exemplo, eu não vou imprimir somente a variável. Eu vou imprimir, conforme, igualzinho a aula 1 a gente fez, uma string. Então, eu vou colocar entre aspas dupla. Por quê? Porque é uma string que eu estou escrevendo, não uma variável string que eu estou imprimindo. Então, eu vou colocar dentro dessa aspa dupla. Aspa dupla. Vou colocar aqui, ó, precisa trabalhar mais. Se ele recebe menos do que R$1.000, ele precisa trabalhar mais. Certo? Se não, eu vou copiar esse JOptionPenny. Vou colocar aqui na nossa mensagem. Show de bola. O que isso quis dizer? Vocês perceberam que quem desempenha as funções e quem faz acontecer alguma coisa é a classe Java? Por quê? Porque o main ele só recebe o valor do usuário, porque ele declarou a variável e armazena esse valor na variável e passa para a classe Java se virar para ela fazer o que ela quer. Então, eu passo o valor para a classe Java e ela executa aquilo que, teoricamente, é a ação dela. Por quê? Dentro da classe, nós temos os métodos.
E um método é uma ação. Então a ação é algo que alguém está fazendo. Então a classe está desempenhando essa ação, que no caso é verificar, né, o novo salário e entrar ali nas opções do if else e imprimir. Só que aqui, ó, tá vendo que imprimir novo salário é o nome do método? Então ele está imprimindo o novo salário, porém ele tem que entrar numa condição, numa estrutura condicional. Se o salário for menor que 1.000, ele manda uma mensagem, senão ele manda outro tipo de mensagem. Com isso, nós vamos ver também alguma coisa de Java Web. Com isso, quando a gente faz uma classe Java, nós conseguimos trabalhar com essa classe Java, tanto para web quanto para desktop. Então, além de ficar um pouquinho melhor separado, nós conseguimos trabalhar com tanto web quanto mobile, porque nós já temos a classe pronta programada. A diferença é que nós vamos usar um tipo de interface gráfica para web e vamos utilizar outro tipo de interface gráfica para desktop. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com divisões de trabalho, porque cada pessoa pode trabalhar numa classe, e também consegue reaproveitar códigos para trabalhar com outras plataformas. É uma das coisas que a gente consegue fazer também com isso. Aqui sempre fica dividido, né? Nós temos a classe, dentro da classe nós temos os métodos, nós temos um método só que recebe esse parâmetro, então nós mandamos esse parâmetro para ele calcular, certo? Então a nossa aula de hoje foi trabalhar um pouquinho com essa classe Java, beleza? Valeu!